Olá, está no ar mais um JR Entrevista. Eu sou Vanessa Lima e hoje nossa conversa é com o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia. Senador, muito bem-vindo. Eu que agradeço a você, a Record, e me coloco à sua inteira disposição. Você pode formular a pergunta que você desejar. Muito obrigada pela gentileza, senador. O senhor foi eleito recentemente e assumiu a Comissão de Constituição e Justiça do Senado, uma das mais importantes da Casa. Eu gostaria de saber quais serão as suas prioridades. O senhor, inclusive, já propôs mudanças, é isso? Olha, uma das prioridades é a complementação da reforma tributária. Eu já designei o senador Eduardo Braga, que foi o relator da outra, para que ele começasse a preparar o plano e as audiências públicas para que nós possamos ainda, nesse semestre, aprovar essa matéria que já veio aprovada da Câmara. Complementa a reforma tributária, uma prioridade. E a segunda prioridade é a mudança, a modificação, a reforma do Código Eleitoral. Eu defendo já há algum tempo no Senado Federal eleições gerais. O fim das eleições de 2 em 2 anos, até porque isso tem colocado a situação de eleição numa tensão muito grande. Termina a eleição de prefeito, vamos falar imediatamente da eleição de governador, de presidente da República. Então, nós estamos trabalhando com o relator, que é o senador Marcelo Castro, na tentativa de, a partir de 2030, eleições gerais com mandato de 5 anos. Eu acho que é perfeitamente viável e o Brasil tem um exemplo disso, até porque um dos grandes presidentes da República, Juscelino Kubitschek, foi presidente em 5 anos e fez 50 anos em 5, que era o slogan dele. Quantas coisas surgiram com o JK? Portanto, é um período de 5 anos, é perfeitamente viável. Se não acabar essa eleição de 2 em 2 anos, nós vamos ter dificuldades, inclusive para manutenção, não sou aquele profeta do caos, da nossa democracia jovem, que já passou por várias crises, vários momentos de muita tensão. É uma expectativa até, existe uma expectativa de que essa PEC seja analisada e pautada ainda este ano? E na opinião do senhor, qual que é o prejuízo disso? A gente até fala, sabe-se, do fundo eleitoral. Então, de 2 em 2 anos, tem todo um gasto com relação a isso. É uma das críticas do senhor? Olha, eu acho que esse ano nós temos condição de aprovar essa matéria. O relatório do senador Marcelo Castro está praticamente pronto. Já tive com ele uma conversa, um diálogo a respeito do tema. Eu acho que os senadores, na sua maioria, vão querer aprovar essa matéria. Essa questão do fundo eleitoral, nós temos em 4 anos 3 fundos eleitorais. Então, a eleição de 2022 para governador, um fundo eleitoral. De prefeito, outro fundo eleitoral. E de nova eleição agora, em 2026, outro fundo eleitoral. Quando você vê o fundo eleitoral no valor de quase 5 bilhões de reais, e se soma por 3 dá 15 bilhões de reais, você vê que é um gasto de um país que tem dificuldade de arrumar o ajuste fiscal, de compatibilizar a receita e despesa na busca do déficit zero e não consegue. Então, nós teremos aí o fundo eleitoral de 5 anos e também mais tranquilidade para quem ganha as eleições no Poder Executivo governar pelo menos depois de eleito 5 anos, 4 anos no mínimo, sem ter problemas de quem é que vai ser o meu sucessor. Vamos indicar quem? Os partidos vão se aliar como? Então, essa situação, na minha opinião, para um Brasil e um país emergente, em desenvolvimento, com uma democracia ainda muito jovem, e por ela várias crises já aconteceram em todo o seu percurso, a começar pelo primeiro mandato do primeiro presidente, foi o presidente Collor, que teve que renunciar para não ser cassado. Já tivemos, depois disso, o impeachment da presidente Dilma, tivemos depois problemas no governo do presidente Lula, no governo do presidente Michel Temer e, recentemente, no último ano, dos 4 anos, tivemos várias crises recorrentes, sucessivas e que realmente deixa o país numa situação bem frágil por essas eleições seguidas, que não têm dado solução. Nós temos problemas já antigos que precisam de solução definitiva e nós não temos alcançado.
O senhor já presidiu outras comissões importantes, como a de assuntos econômicos, a de meio ambiente também, agora chega para a CCJ. Era um desejo antigo de comandar uma das principais comissões do Senado? Olha, eu fui presidente de 4 comissões. Uma delas, ainda no começo do meu mandato, era a Agenda Brasil. Foi uma comissão que ajudou muito em matérias polêmicas, eu era o presidente. Depois fui presidente da Comissão de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia, Comissão de Assuntos Econômicos, agora a CCJ. Não é um sonho, é uma circunstância, é uma consequência, talvez, do meu trabalho e do meu partido, que é presidido pelo Gilberto Kassab, um amigo de muitos anos, que eu tenho uma relação política e pessoal muito franca, muito aberta e de muito diálogo. E meu partido tem 15 senadores e senadoras. E os meus colegas me distinguiram para que eu pudesse oferecer o meu nome como contribuição para comandar a Comissão de Constituição e Justiça. É o coração do Senado. Por lá é que se passa as matérias todas na análise da constitucionalidade, se elas têm condição de prosseguir ou não, se está obedecendo ao rito legal da lei. Portanto, é mesmo um trabalho importante, sobretudo no colegiado, que nós temos vários senadores e senadoras que têm um bom conhecimento a respeito desses temas todos que nós acabamos de citar. Inclusive, o senador Davi Alcolumbre está de volta à presidência do Senado. Eu gostaria de saber como é a relação do senhor com ele e também o senhor defende aí uma proximidade maior, uma sintonia da CCJ com o plenário do Senado? Olha, o Davi é um amigo, eu tenho uma ótima relação com ele já de muito tempo. Ele tinha sido presidente. Na primeira eleição dele eu não o apoiei e nessa agora tivemos uma convergência muito grande. Ele vai fazer um bom trabalho com a experiência que ele já traz, né, de procurar pautar essas matérias todas, são importantes. Então, a minha convivência com o Davi é muito boa, a relação franca, aberta, conversamos sempre e nessa eleição nós combinamos isso. Meu nome era até citado por muitos senadores e senadoras para ser presidente, mas a reunião que nós tivemos com o ex-presidente Rodrigo Pacheco, que foi decisivo para que o Davi voltasse a ser presidente, e o Pacheco é do meu partido, nós conversamos com o presidente e terminamos por fazer essa combinação para que ele fosse o presidente e as outras comissões fossem ocupadas de acordo com a extensão e o tamanho das bancadas no Senado Federal. Em relação às pautas como um todo, tanto do governo quanto da oposição, de que forma o senhor, como presidente da CCJ do Senado, vai atuar até para garantir uma imparcialidade na hora de pautar os assuntos? Sendo justo, né? Colocando para votar. O Senado Federal é uma casa legislativa. Nas casas legislativas, as decisões são de ordem coletiva por maioria. Então, cabe ao presidente, de acordo com o encaminhamento das lideranças, por ofício, pelos líderes, colocar as matérias em votação. Elas serão votadas, serão discutidas, serão encaminhadas, deliberadas, vão ao plenário. Então, eu quero trabalhar como sempre trabalhei, comandando as outras comissões, fazendo justiça e colocando em pauta aquilo que os líderes acordam para que sejam encaminhados para a votação na Comissão de Constituição e Justiça. Agora, senador, falando em eleições, o partido do senhor, o PSD, ele tem uma ala pró-governo e outra oposição. A gente percebe que ele é um partido dividido, já estava assim desde as eleições de 2022, falando agora da história recentemente. Como que o partido vai se comportar nas eleições de 2026? Em 2022, o PSD não teve candidato a presidente da República. Agora, recentemente, o presidente Kassab, que tem lá uma aliança com o governador Tarcísio Freitas em São Paulo, e deu uma declaração que parte do partido pode apoiar, por exemplo, a matéria polêmica, que é a anistia. Outra parte do partido, não. Eu, por exemplo, com a aliança que eu tenho na Bahia, eu tenho, como foi em 2022, a tendência nossa toda é apoiar a reeleição do presidente Lula, ele sendo candidato. Mas tem outros 6 estados que o partido apoiou em 2022 o ex-presidente Jair Bolsonaro. O governador do estado do Paraná apoiou o presidente Jair Bolsonaro. Os outros estados apoiaram o Lula, Nordeste mais o Lula. Mas aí para o Sul
algumas lideranças apoiaram o presidente Jair Bolsonaro. Quando o partido não tem candidato a presidente da República, normalmente o presidente Gilberto Kassab libera os estados para votar de acordo com as suas alianças. Ninguém vai chegar na Bahia para dizer, olha, vou aqui romper tua aliança sem candidato a presidente da República e você vai ter que caminhar esse caminho. Não é democracia, não é isso. Nem partido nenhum pode botar a camisa de força se você tem uma aliança, a aliança está dando certo no seu estado. É o caso lá da Bahia. Nós esperamos que isso possa acontecer como tem acontecido, com todo respeito às iniciativas democráticas que os líderes dos estados têm tomado nesse período, né? Eu não sei se o partido vai ter candidato a presidente da República ou não tenho essa ideia, até porque só se vai ter consciência disso o ano que vem, lá para o mês de abril, março, abril, por aí. O próprio presidente do PSD, o Gilberto Kassab, declarou apoio a Jair Bolsonaro, pelo menos a ala ali, de direita. O senhor acredita que ele deve manter esse posicionamento? Apoio à anistia, né? Que falou em termos de anistia. Só que é preciso conhecer a lei da anistia que está vindo lá da Câmara, quando chegar no Senado. O que não pode se confundir é anistia com lei da ficha limpa, porque era também introduzir alguns capítulos nessa lei que vem de encontro à lei da ficha limpa, que o povo brasileiro pediu para aprovar e o Congresso brasileiro aprovou. Eu tenho uma posição já clara e declarada contra a anistia, sobretudo de quem trabalhou para destruir a democracia. Mas tem dentro disso aqueles que foram contratados para fazer o serviço de depredação. E, em alguns casos, isso pode ser revisto, aqueles que foram apenados com a pena que alguns senadores, eu também, em alguns casos, acho que foi excessivo, tem uma redução da pena por aqueles que foram contratados e depedraram o patrimônio público. Mas quem comandou, quem financiou, sobretudo aqueles que gravitando em torno do ex-presidente da República e tendo uma condição de defender as Forças Armadas, que juraram defender a bandeira e o Brasil, se contaminaram e terminaram por tentar um golpe, que nesse golpe estava previsto o assassinato do presidente Lula, do Geraldo Alckmin, da prisão do Rodrigo Pacheco, o assassinato do Alexandre de Moraes. Isso aí não tem que ter anistia. Às vezes diz, não, tem que dar anistia. Anistia como? Para aqueles que tentaram e financiaram acabar com a democracia? Eu acho não. Agora, tem alguns casos que podem ser revistos de acordo com o que vem lá da Câmara dos Deputados. Tem até pessoas que defendem que aqueles que depredaram o patrimônio público e que chegaram a pegar penas aí até de 17 anos de prisão, que foram penas excessivas. O senhor concorda com essa Isso pode ser revisto, mas cada caso é um caso. Alguns consideram que aqueles que jogaram pedras, que derrubaram o relógio lá da presidência da República, fizeram uma ação contra o patrimônio público, como se alguém que passasse à frente do hospital jogasse uma pedra na vida dela. Não é bem assim, mas essa dosimetria da pena pode ser revista perfeitamente em alguns casos. Isso aí tem que ser mensurado através de lei e com a modificação, que é muito difícil, do Código Penal. O senhor acredita que a bancada está dividida em relação a isso? O senhor acredita que esse assunto vai ser pautado mesmo? Acho que vai começar pela Câmara e depois vem para o Senado. Dentro da bancada do PSD no Senado, eu não posso fazer juízo de valor de todos. Alguns já se manifestaram contra a anistia, no meu caso, e outros senadores. Mas tem outros que não dizem nada, ainda estão vendo o que é que vão fazer, como fazer, depende muito dos seus estados, né? Com a aliança que tem no estado. Então, cada caso vai ser um caso e o partido não vai fechar a questão no Senado, nem para fazer anistia, muito menos também para não fazer anistia. Eu acho que a bancada vai ser liberada pelo líder lá, o senador Omar Aziz. Senador, a conversa está boa, mas eu preciso interromper só um minutinho para dar um recado importante. Você pode assistir ao JR Entrevista na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Voltando então a falar com o senador, agora ainda sobre as eleições do ano que vem, o senhor acha que o país ainda vai estar muito polarizado da forma como vem de anos anteriores até hoje? Olha, eu não tenho assim uma concepção, uma opinião formada
a respeito do que pode acontecer. Mas eu acho que esse tensionamento de extrema esquerda com a direita não faz bem ao Brasil. O presidente Lula, eu já o conheço há muito tempo, até porque eu conheci quando fui governador da Bahia em 2002 e no segundo turno ficou Serra e o Lula, eu apoiei o Lula. Então tenho uma ótima relação com ele, converso com ele e não considero que ele seja um presidente extremista, que está levando o país a uma posição de confronto. Eu considero o presidente Lula, pela história dele, um pacificador, que conversa, que dialoga com todos os setores, que conversa com a direita, com o centro. Agora, radicalizar não é bom para o Brasil. Eu tenho uma posição política muito clara de centro social. Eu defendo muito a organização do Estado, a compatibilização de receita e despesa, o gasto controlado, nunca mais do que o que se arrecada, mas defendo também um investimento muito grande na área social, educação, saúde e compensação, políticas compensatórias, porque o Brasil é um país ainda muito desigual em vários setores, sobretudo as populações economicamente mais fracas e que precisam da mão de socorro do município, do Estado ou da União. Eu defendo muito a área social. Não só porque sou médico, fui professor, trabalhei em muitos hospitais públicos, inclusive hospitais de caridade. Eu trabalhei na Bahia, no Hospital das Clínicas, eu era professor universitário. Trabalhei muitos anos também no Hospital Santo Antônio, da irmã Dulce, convivi com ela muitos anos. Tive a oportunidade, inclusive, depois de secretário, ampliar o hospital, reequipar o hospital. Eu sei exatamente a face, sei exatamente o perfil do povo que precisa da mão do município, do Estado e da União. Então, investir no social é um dever de qualquer governante. Então, o presidente Lula, ele fez isso e eu vejo nas conversas que eu tenho tido com ele, dessa vontade de ter uma aliança, como já tem agora com o Alckmin, sempre para o centro e um pouco para a direita, para fazer um governo que seja produtivo, né? Eu sou contra o extremismo, o radicalismo. A minha vida inteira foi com bom senso, com equilíbrio, para tomar decisões pensadas, como se tivesse que fazer uma série de exames em um paciente para ter o diagnóstico e o tratamento. A minha vida política foi sempre assim. Então, eu defendo essa maneira de se governar com muita audição das pessoas, ouvindo aqueles que têm posições diferentes daquilo que você pensa. O senhor acredita que tem um nome aí de centro que pode despontar e alcançar aí a opinião e conquistar? Não sei. Até agora eu tenho conversado com o presidente Lula, eu acho que ele é sem candidato. As posições do presidente mostram que ele não é de esquerda e radical. Nunca foi. O Lula ganhou a eleição em 2002 para presidente da República. Você lembra quem foi que ele deu a chave do cofre para tomar conta do dinheiro do Banco Central? Foi um banqueiro, Henrique Meirelles. Henrique Meirelles, de Goiás. Então, você acha que alguém que é de extrema esquerda vai entregar para tomar conta da nossa moeda alguém que é de direita e de centro e é um banqueiro? Deu por quê? Porque era o homem certo, que conhece a economia, que conhece a atividade econômica internacional, que não adianta só estar bem dentro do seu país. É importante ter a capacidade de entender o que acontece lá fora. Às vezes, a atividade econômica internacional prejudica o que está sendo feito aqui dentro do Brasil. Henrique Meirelles foi presidente do Banco Central. Então, quem tem essa decisão, você acha que é alguém de extrema de esquerda? Absolutamente não é. Ele tem um governo que tem profundidade social. Só dar um exemplo do meu estado. O meu estado, onde eu me formei em medicina, na Universidade Federal da Bahia, nós passamos 200 anos com uma universidade federal só. Olhe bem, 200 anos de república com uma universidade federal só. Ele levou 6 em 8 anos, o Lula. 6 em 8 anos. Era um Instituto Federal de Educação. Ele levou 32. Ele investiu na educação, hospitais, em vários programas sociais que foram relevantes. É essa ação que é preciso ser feita, claro, com muita coragem e dedicação, sobretudo utilizando o recurso público com muita correção e honestidade.
Senador, tá bom nosso bate-papo, mas o JR Entrevista vai para um rápido intervalo. Na volta, a gente continua a conversar com o senador Otto Alencar. Até já. Estamos de volta com o JR Entrevista. Aqui com a gente o senador Otto Alencar, do PSD da Bahia, novo presidente da Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Eu queria saber a opinião do senhor em relação à indicação, e agora, da ministra Gleisi Hoffmann, nas relações institucionais, Secretaria de Relações Institucionais do Governo Federal. O senhor acha que vai melhorar o diálogo do governo com o Congresso Nacional, com a Gleisi à frente aí dessa secretaria? Olha, a relação com o Padilha era muito boa. Para você ter uma ideia, 32 matérias da ordem econômica foram aprovadas na Câmara e no Senado. 6 matérias de aumento de cobrança de impostos. Mudança do CARF, os impostos sobre as blusinhas, imposto sobre fundo offshore e exclusivo. Muitas matérias foram aprovadas. E quando eu converso com o Haddad ou com o Lula, ele diz: aprovamos tudo. Então, o Padilha fez um bom trabalho. A Gleisi Hoffmann tem todas as condições de fazer um trabalho muito bom também. Até porque ela foi senadora, hoje é deputada federal, conhece tanto o Senado como conhece também a Câmara. Então, quem conhece tudo e tendo disposição de conversar e trabalhar, a minha expectativa é muito boa. Eu conheço, já conversei com ela em várias oportunidades, inclusive quando ela foi senadora. Tivemos agora um diálogo a respeito de vários temas que estão no Senado e ela está disposta a trabalhar para acertar e fazer uma boa relação, tanto na Câmara como também no Senado Federal. A minha expectativa é muito boa com o desempenho da deputada Gleisi Hoffmann, que agora é secretária das Relações Institucionais. O senhor falou também no nome de Padilha, que assumiu o Ministério da Saúde. Eu gostaria de saber as pautas também relacionadas à saúde que podem passar aí pela CCJ e também se é esperado um trabalho dele, até mesmo em relação ao combate à dengue, que o país vem sofrendo com tantos casos assim. O senhor espera aí uma atuação dele nesse sentido? Ele já foi ministro da Saúde, acho que no governo da presidente Dilma, tem uma boa experiência, é médico de formação, conhece bem isso. Eu acho que ele vai trabalhar para uma das coisas que ele falou, que eu acho que é importante, é zerar a fila de cirurgias eletivas, o que nós estamos fazendo no estado da Bahia. Nós temos um país que menos de 20% da população tem seguro de saúde. 80% é o SUS, é o Sistema Único de Saúde. Tem que se fazer, ampliar a oferta desse serviço na área de urgência e também na área eletiva, nas consultas e na marcação de cirurgias que são eletivas para marcar e dar solução aos problemas. Então, eu acho que ele tem essa visão. Nós vamos colaborar para ajudá-lo lá no Senado Federal, para que as matérias que são inerentes à pasta dele sejam aprovadas. Eu convivi com o Padilha já há algum tempo, o conheço bem, é outro que está determinado a trabalhar e dar solução a esses problemas todos. Agora, quanto à questão dessas doenças que são controladas por vacina, nós temos no Brasil hoje 22 doenças que são controladas por vacina. É importante se investir na produção dessas vacinas ou comprar essas vacinas para imunizar esse grupo de pessoas que são vulneráveis a todas essas doenças que são letais, que levam à letalidade. Como foi o caso da Covid, que hoje é uma doença controlada. Nenhuma virose você consegue erradicar a virose. Nós temos, por exemplo, no Brasil, essas 22 que estão controladas. De vez em quando aparece um caso. Por exemplo, apareceu um caso de sarampo na fronteira do Brasil, porque o outro país não vacinou. Chega um caso de sarampo agora. A Covid veio agora com a outra forma, né? Com outra variante da Covid. E, então, essa cobertura vacinal é um dever do Estado e eu acho que o Padilha vai trabalhar para fazer a oferta das vacinas, mas é importante que a população também possa colaborar, não permitindo, como sempre os órgãos de imprensa estão colocando, para não deixar a água parada, que é o criador do mosquito, a Aedes aegypti. Então, é um conjunto de forças e também de trabalho, sobretudo da imprensa, para fazer uma educação em saúde que as pessoas possam se prevenir dessas doenças.
E o ministro Padilha até pediu apoio em relação a algumas propostas relacionadas à saúde da mulher. O senhor chegou a conversar com ele sobre isso? Cheguei a conversar com ele, tem umas matérias lá, todas as matérias que estiverem lá na Comissão de Constituição e Justiça relativas à saúde da mulher, nós vamos tocar com prioridade. O senhor se destacou na atuação ali da CPI da Covid. A gente lembra ao nosso telespectador que o senhor também é médico. Gostaria de saber, foi um dos maiores desafios da sua carreira? Como foi esse trabalho naquele período? Olha, naquele período, antes de qualquer coisa, teria que ter coragem para participar em um ambiente fechado e investigar todas as ações de negligência que foram praticadas pelo governo anterior, inclusive pelo próprio ex-ministro da Saúde, o general Pazuello. Eu perguntei ao general Pazuello e ouvi dele, eu tenho um vídeo, ele dizendo que não entendia nada da doença. Um ministro da Saúde não pode dizer de público, como ele falou, que não conhecia nada da doença. Não tinha nenhum caminho para controlar a doença. Então, foi um grande desafio da minha vida. Eu passei muito tempo ali, quase 150 dias em ambiente fechado, me contaminei. No dia que nós lemos o relatório, eu contraí a doença, eu tenho uma idade avançada, na época eu tinha 74 anos, tenho 77 hoje, tinha 73, 74, e estava vacinado, mas eu tive dificuldade de me recuperar. E foi um desafio muito grande ficar num ambiente fechado, com possibilidade de contaminação, e nós perdemos naquele período 3 senadores, o Major Olímpio, do estado de São Paulo, o Arnold Oliveira, do Rio de Janeiro, e o Zé Maranhão, da Paraíba. Então, foi realmente um grande desafio investigar, convocar aquelas pessoas todas para que nós pudéssemos fazer a pressão para que o governo comprasse já em março, no mês de março de 2021, a vacina para imunizar as pessoas. Inclusive, eu fui imunizado pela Coronavac, lá do Butantan, e o governo demorou muito a comprar vacina. Já tinha vacina pronta em novembro ou dezembro de 2020, começou a vacinar em março de 2021. E, com isso, nós perdemos mais de 700 vidas. Só para dar um dado a você crucial, cruel. Das 700 e tantas pessoas que perderam a vida, 73% ganhava um salário mínimo ou menos de um salário mínimo. E a maioria tinha mais de 60 anos. Quase 80% tinha mais de 60 anos. Morreram pessoas pobres, que não tinham economia para ter condição de chegar a um hospital ou até ter o diagnóstico da doença e procurar um atendimento que fosse adequado. Portanto, foi cruel. Sem dúvida nenhuma, na minha opinião, de tudo que aconteceu no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, a maior falha foi com a vida. A maior falha com a vida foi negligenciar o atendimento à saúde das pessoas naquele momento tão difícil para a população brasileira. Além disso, ficaram aquelas pessoas que têm sequelas. São muitas sequelas que as pessoas ficam, inclusive eu, que tive a doença, e por um período longo eu tive que tratar essas sequelas para estar aqui hoje como senador e até presidente da CCJ. Senador Otto Alencar, presidente da CCJ, muito obrigada pelo nosso bate-papo aqui. Foi muito bom ter o senhor aqui com a gente no JR Entrevista. Você tocou num assunto que é muito caro para mim, muito doloroso até. Mas parabéns pelo seu trabalho. Muito obrigado. Lembrando que você pode assistir ao programa na Record News, no portal R7, no Play Plus, no Jornal da Record, no JR 24 horas à meia-noite e meia e também nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau, tchau.